Ô, Ana, você curte Simpsons? Pô, Caju, você sempre abre nossos programas com as perguntas mais aleatórias e nonsense. Mas sim, eu adoro Simpsons. Por quê? Então, tinha uma época da minha vida que eu era viciado em Simpsons, né? Eu assistia sempre. E um dos episódios que eu mais curto é aquele em que eles vão fazer uma viagem de férias pro Alasca. Lembra desse, Ana? Putz, esse eu não lembro, não. Bom, resumindo, os Simpsons vão pro Alasca. Aí, eles andam de carro, né? Por aquela paisagem maravilhosa de pinheiros, geleiras. E aí, eles param numa guarita. E eis que aparece um cara todo sorridente que diz pro Homer: Bem-vindo ao Alasca. Toma aqui, $1.000. O Homer, ele fica surpreso, aceita a grana, evidentemente, e pergunta: Mas por quê? E o cara responde: Pagamos a cada residente $1.000 para que as petrolíferas destruam a beleza natural do nosso estado. Tô em casa! Sensacional! E até que não foi nada aleatório, né? Porque a gente já entrou no assunto do nosso programa de hoje, a renda básica universal. Quer dizer que a grana para esse programa aí do Alasca, que bem ou mal uma referência, vem do petróleo? Exatamente, Ana. E a gente abriu com os Simpsons recebendo dinheiro lá no Alasca, mas tem um exemplo muito mais próximo dos brasileiros, a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Lá em Maricá, os royalties do petróleo também bancam um programa de renda básica desde o ano passado. Mas espera, lá em Maricá todo mundo recebe? Então, é uma iniciativa que ainda não chega para todos os moradores. No lançamento do programa, eram umas 50 mil pessoas beneficiadas, que recebiam em torno aí de R$130. Mas o plano é expandir. E lá tem uma particularidade muito interessante. Maricá tem uma moeda local chamada Mumbuca. O nome é uma homenagem ao rio que corta a cidade. Uma mumbuca vale R$1. E a renda básica oferecida à população precisa ser gasta nessa moeda, que só é aceita no comércio de Maricá, justamente para movimentar a economia da cidade. E pensar que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, tirou a maior onda com Maricá naquela conversa grampeada com o Lula. Você lembra disso? Pô, essa não dá para esquecer, né? Eu até cogitei botar aquele áudio aqui no programa, mas em respeito aí aos cidadãos maricaenses, melhor não cutucar essa ferida, né? Deixa quieto. Bom, e vamos então ao nosso 5º episódio. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. O assunto do nosso programa de hoje, como a gente já adiantou, é a renda básica universal. Esse é um tema que ganhou ainda mais força com a pandemia do novo coronavírus. E nesse episódio, a gente também vai falar do auxílio emergencial, criado para tentar diminuir o estrago dessa crise toda. Eu sou a Ana Aranha. E eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju. Aqui no Trabalheira, o que a gente discute é o futuro do trabalho. Toda quarta-feira tem episódio novo no feed da Rádio Batente. Procura lá no seu tocador de podcast preferido ou no YouTube, se você preferir. Ah, e fica ligado nas redes sociais da Repórter Brasil, que sempre tem novidade. Caju, se a gente fizer um top 5 das palavras da moda, com certeza polarização entra na lista, né? Hoje a gente fala o tempo todo de polarização na política. E eu nem preciso explicar, tenho certeza que todo mundo sabe do que eu tô falando. A gente também falou no primeiro episódio sobre a ideia de polarização no mercado de trabalho, que é um conceito muito usado pelos economistas. É aquela imagem de que, numa ponta, tem uma pequena minoria com ótimos empregos e, na outra ponta, uma massa de gente se digladiando por bicos e trabalhos precários. Mas a ideia de criar uma renda básica universal parece ser um dos raros consensos com capacidade de driblar as polarizações, tanto a política quanto a econômica. De fato, essa proposta agrada muita gente, da direita à esquerda. Entre os simpatizantes dessa ideia, tem de tudo, né? De empreendedores famosos do Vale do Silício, como o Mark Zuckerberg, do Facebook, a figuras importantes mais à esquerda. Aqui no Brasil, com certeza o mais conhecido é o Eduardo Suplicy, ex-senador e vereador de São Paulo pelo PT. O Suplicy é o autor da lei da chamada Renda Básica da Cidadania. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2004, mas acabou que nunca foi regulamentada e, portanto, nunca entrou em vigor. Pois é.
E a ideia de uma renda básica é defendida pelas mais variadas correntes ideológicas. Mas aí é aquela velha história, né? O diabo mora nos detalhes. O debate principal é sobre como implementar um programa desse tipo. E essa discussão vem fervendo no mundo inteiro por vários motivos. Tem a questão do aumento da concentração de renda e da desigualdade social. Tem também o receio de que a robotização e a inteligência artificial eliminem cada vez mais empregos, principalmente os menos qualificados, né? Como a gente já discutiu no primeiro episódio. E, além disso, a renda básica também pode ser um instrumento de regulação do mercado de trabalho. A gente falou sobre isso com o professor Vitor Filgueiras, do Departamento de Economia da Universidade Federal da Bahia. Renda mínima universal, a despeito de muitas pessoas não perceberem, é uma forma de regulação do trabalho, não pelo lado da demanda. Regulação do trabalho pelo lado da demanda é você botar regra para o empregador. Regulação do trabalho pelo lado da oferta é você dar renda para os trabalhadores para eles terem melhores condições de negociação no mercado de trabalho, porque eles são menos vulneráveis. Agora eles têm uma renda mínima. E claro que não tem como deixar de lado a questão da pandemia do novo coronavírus, né? Que obrigou vários governos, inclusive o brasileiro, a tomar medidas que flertam com a ideia da renda básica. E quem sabe até essa experiência não veio para ficar? Pode até ser, Ana. E aí tá uma pista de por que esse tema é tão importante para a gente pensar no futuro do trabalho. Mas a verdade é que no presente, essa experiência ainda encontra muita resistência, né? Todo mundo lembra que no mês de abril, o Congresso aprovou o auxílio emergencial de R$600, que vem se estendendo desde então. Mas pouca gente sabe que essa lei só saiu desse jeito por causa de uma ampla mobilização, muito bem feita, por sinal, por várias entidades da sociedade civil. Até porque o plano inicial do governo era bem mais tímido, né? Um auxílio de R$200. Essas entidades estão reunidas na Rede Brasileira da Renda Básica, que junta ativistas e pesquisadores do Brasil todo. A Tatiana Roque, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a vice-presidente dessa rede. A gente se juntou para fazer uma petição. Trouxemos várias organizações da sociedade civil, 500 mil assinaturas, intelectuais, figuras públicas, e a gente conseguiu uma negociação muito boa com o Congresso Nacional, através de uma comissão que tinha sido formada para isso. Ter uma proposta da sociedade civil criou um consenso em cima de uma proposta. Não foi exatamente o que a gente gostaria, porque primeiro a nossa proposta era mais longa e era para atingir mais gente. Então a proposta aprovada foi essa, foi razoável, eu acho que a proposta em si foi razoável. O que foi muito ruim foi a implementação pelo governo, né? Eu acho que o governo enrolou muito, criou muitos obstáculos, até para boicotar o isolamento, né? Que esse governo sempre deixou bem claro que era contra o isolamento, e a chantagem que eles usavam era a necessidade das pessoas irem trabalhar para ter renda. Então, uma renda garantida, obviamente, ia atrapalhar esse plano. Cara, eu fico só pensando o que teria acontecido se esses R$600 não tivessem sido aprovados. E a Tatiana está coberta de razão. O governo demorou demais para liberar o auxílio. O curioso é que, mesmo com toda a demora e até relutância em liberar, essa medida é o que está agora salvando a popularidade desse governo, né? Que está atolado num monte de crise. É nóis, Queiroz! Mas o foco aqui do Trabalheira não é política, apesar desse assunto ter virado mais viciante que qualquer série. Isso, vamos voltar à vaca fria aqui, Ana. A gente já falou de auxílio emergencial, renda mínima, renda básica da cidadania, renda básica universal. Tá virando uma salada, né? Acho que é bom diferenciar as coisas. Sim, tem muita confusão sobre esse assunto. Por exemplo, qual a diferença entre um programa de renda básica, como o do Alasca ou de Maricá, e os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família? Tem semelhanças óbvias, né? Mas olhando bem, tem diferenças importantes também. Por exemplo, quando a gente fala de renda básica universal, e vamos ressaltar aqui a palavra universal, essa renda é um direito incondicional. Já nos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, as pessoas precisam se encaixar em alguns perfis e cumprir algumas condições. Por exemplo, além de serem comprovadamente pobres, elas precisam matricular os filhos na escola. A renda básica universal é diferente, é um direito social fundamental a que todas as pessoas, sem exceção, têm acesso sem qualquer ressalva. Para ficar mais claro ainda, pobre recebe, rico também recebe, com o filho na escola ou não. Tá claro que o auxílio emergencial da pandemia não é uma renda básica universal. Até porque, como o próprio nome diz, ele é de emergência, então tem prazo de validade. Mas vamos focar aqui na renda básica.
A primeira pessoa a propor um programa de renda básica, por assim dizer, foi o Thomas Paine. Esse Thomas Paine era inglês ou americano, Ana? Então, ele nasceu na Inglaterra em 1737, mas entrou para a história mesmo por ter participado do processo de independência dos Estados Unidos, 40 anos depois. Ele era um pensador, um ativista. E como todo revolucionário que se preze, o Paine escreveu vários manifestos ao longo da vida. Em um deles, chamado de A Justiça Agrária, ele fez uma proposta que é um embrião da renda básica universal. Quem vai explicar para a gente esse conceito é a Rosane Siqueira, professora do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a ideia de Thomas Paine era que o indivíduo, ao atingir 21 anos, receberia um pagamento em dinheiro, e esse pagamento era justificado como uma compensação pela perda da propriedade das terras. Então, a terra era vista, os recursos naturais, no caso, a terra como uma propriedade comum, pertencente a toda a comunidade. A partir do momento que a terra se tornou propriedade privada, os demais indivíduos teriam direito a receber um pagamento por isso, uma compensação. No começo agora de 2020, a Rosane e o José Ricardo Nogueira, colega dela lá na Federal de Pernambuco, publicaram juntos um artigo no jornal Valor Econômico sobre uma simulação que eles fizeram para bancar um programa de renda básica universal. O resultado foi bem surpreendente, mas segura aí que daqui a pouco a gente vai falar disso. Nesse mesmo artigo, eles citam um dado do Banco Mundial que mostra bem como esse debate é super atual. Só na última década, entre 2010 e 2020, foram publicados nada mais, nada menos do que 91 livros sobre renda básica universal. Caramba, fazendo as contas, é uma média de um livro a cada mês e meio, né? Ou seja, o assunto está mais quente do que nunca. Mas vamos voltar umas casas nesse tabuleiro, Ana? A Tatiana Roque diz que existem duas linhas principais de pensamento sobre o tema da renda básica. Uma, mais à direita, foi iniciada pelo economista americano Milton Friedman, e outra, mais à esquerda, é ligada ao pensador franco-austríaco André Gorz. Eu acho que a gente tem duas tradições do debate sobre renda básica, né? Uma que eu acho que a gente pode associar lá atrás realmente ao Milton Friedman, que é essa tradição mais liberal, que começou com o imposto de renda negativo, etc. Mas esses detalhes sobre como vai ser a cobrança e a tributação, no caso da proposta do Milton Friedman, acho que nem é o mais interessante. O que é mais importante nessa linha é que a proposta tem o objetivo de substituir as instituições do Estado de Bem-Estar Social. E há uma outra linhagem, que vem dessa tradição justamente do André Gorz, que é uma tradição, não foi só o André Gorz, mas é todo um debate que aconteceu a partir de maio de 68, sobre a categoria de trabalho, E é um debate que é feito sobre a categoria de trabalho pela esquerda. Então, ali já se notava uma certa modificação, um certo esgotamento daquele paradigma do trabalhador da fábrica, que realmente ali pelos anos 70, o próprio modelo do pleno emprego, a partir da organização fabril, a partir dessa ideia do operariado, etc., que teve um auge durante os 30 gloriosos, do pós-guerra até mais ou menos os anos 70, começa realmente a sofrer algumas transformações. Bom, seguindo nosso sobrevoo aqui pela história da renda básica, vamos falar primeiro do Friedman e de um livro chamado Capitalismo e Liberdade, que ele publicou em 62. O Friedman é um personagem realmente importante do século XX. Mais que um economista vencedor do Prêmio Nobel e tal, ele foi o grande ideólogo do neoliberalismo. E o Friedman era inegavelmente uma pessoa muito carismática. Ele tinha uma aura meio de rockstar, né, Ana? Fez turnê no mundo inteiro para divulgar, as ideias do livre mercado. Exatamente, é bem por aí. E, aliás, uma curiosidade. Quando Friedman recebeu o Nobel, em 76, lá em Estocolmo, rolaram vários protestos por causa de uma turnê que ele tinha feito um ano antes, passando pelo Chile. Justamente porque lá, em Santiago, ele foi recebido pelo ditador Augusto Pinochet. Os discípulos do Friedman se incomodam muito com essa história. Dizem que ele nunca endossou o regime autoritário do Chile, que nunca recebeu o pagamento do Pinochet
E o próprio Friedman já rebateu essas críticas. I never advised Pinochet, I never supported Pinochet. Mas vamos combinar que trocar uma ideia com o Pinochet não é muito coerente com quem sempre defendeu o princípio da liberdade acima de tudo, né? Pois é. E justamente a equipe de economistas da ditadura mais sanguinária da América do Sul era composta pelos chamados Chicago Boys. Esse era o apelido deles porque eles tinham sido alunos do Friedman na Universidade de Chicago. Assim como o nosso poço Ipiranga, o Paulo Guedes, né? Exatamente. E o Paulo Guedes também passou uma temporada no Chile. Para quem se interessar por esse assunto, tem um documentário chileno muito bem feito chamado justamente Chicago Boys. Eu recomendo. Boa dica, Ana. Mas vamos falar da proposta do Friedman sobre renda básica? Vamos. Tem um capítulo desse livro do Friedman que eu citei, O Capitalismo e Liberdade, que chama Como Combater a Pobreza. E ele abre esse capítulo dizendo, abre aspas, um dos recursos para acabar com a pobreza, e talvez o mais desejável deles, é a... rufem os tambores, caridade. E logo depois ele escreve que, abre aspas de novo, um dos principais problemas do crescimento dos programas governamentais de bem-estar social foi o declínio das iniciativas de caridade de pessoas privadas. Eu tenho a leve impressão que caridade não parece a solução mais eficaz para combater a pobreza, né? De qualquer maneira, como disse a Tatiana Roque, o Friedman tinha uma certa birra, vamos dizer assim, da ideia de bem-estar social, certo? Birra é bondade sua, né, Caju? O Friedman era totalmente contrário a qualquer programa de bem-estar social. Ele criticava absolutamente tudo: benefício para idosos, lei de salário mínimo, auxílio para agricultores familiares, legislação sindical. Então, mas em nome da tão maltratada honestidade intelectual, vamos deixar claro que ele não negava que os mais pobres precisassem de ajuda. Sim, o ponto dele é que o governo precisa resolver a vida dos pobres e que não é inteligente segmentar a pobreza, dividindo em grupos diferentes, de acordo com cor, gênero, idade, profissão. O argumento central do Friedman é que a forma mais simples e barata de combater a pobreza é dando dinheiro na mão das pessoas pobres para que elas gastem como elas acharem melhor. Ou seja, em serviços privados, claro. E aí, ainda nesse capítulo sobre como combater a pobreza, o Friedman lança a ideia do imposto de renda negativo, que é o seguinte: abaixo de um certo nível de rendimento, as pessoas não pagariam imposto, elas receberiam recursos do governo. Então, mas alguém teria que pagar por isso, né, Ana? Pois é. E o Friedman reconhece que esse programa tem implicações políticas complicadíssimas. Ele próprio se pergunta: como convencer as pessoas a pagarem mais imposto para que o Estado transfira a renda aos mais pobres? Esse é um conflito muito difícil de resolver, né? Primeiro, porque os mais ricos, em geral, resistem à ideia de subsidiar os mais pobres. E segundo, porque, enfim, ninguém gosta de pagar imposto. Até porque, seguindo a lógica neoliberal, desigualdade social não é necessariamente um problema, né? Esse é um ponto central da nossa discussão. Nesse mesmo livro, o Friedman faz questão de frisar as diferenças entre liberais e igualitaristas. Ele diz que sociedades liberais tendem a ser mais igualitárias, mas que esse não é o objetivo perseguido. O foco é garantir a liberdade de mercado. E como você bem disse, Caju, a desigualdade social não é considerada um problema pelo pensamento liberal. A pobreza, sim, é vista como um problema. A desigualdade, não. Na campanha para presidente em 2018, o candidato pelo Partido Novo, né, o João Amoedo, ele bateu muito nessa tecla, né, Ana? Tem até uma piadinha que os críticos do Friedman adoram fazer. No liberalismo, você é livre até para morrer de fome. Muito bom, Ana. Haja caridade, hein? Beleza, mas acho que o conceito de renda básica do Friedman tá claro. Vamos passar então para o André Gorz, que é outro papa dessa discussão? Bora! Então, o André Gorz foi um pensador muito influente daquela geração de maio de 68, que reivindicava liberdade, autonomia e justiça social. Só que de um jeito bem diferente do que os liberais defendem. Só um parênteses, Ana. O Gorz também escreveu um livro muito bonito mesmo, chamado Carta a D. É uma declaração de amor à mulher dele, que sofria de uma doença degenerativa grave e com quem ele viveu aí por mais de 60 anos. Os dois acabaram se suicidando juntos. Nossa, que história! Não sei se bonita ou triste. Acho que as duas coisas, né, Ana? Enfim, o livro vale muito a pena. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema.
Uma ideia importante para o André Gorz, e que ele discute no livro Metamorfoses do Trabalho, é o princípio de, abre aspas, trabalhar menos para que todos trabalhem. O ponto do André Gorz é que as pessoas precisam de tempo. Tempo para cuidar de casa, da família, do bairro. Vamos ouvir o André Gorz falando em francês aqui ao fundo, que é bem chique. Nous allons certainement vers des temps difficiles, plein de conflits, mais qui ont au moins ceci de... Caju, eu estava pensando aqui, e isso também não deixa de ser uma alternativa ao estado de bem-estar social, né? Exatamente, o André Gorz fala sobre isso também. Em vez de sobrecarregar os serviços públicos e as instituições de assistência do Estado, a ideia é que as próprias pessoas cuidem, como eu disse, de casa, da família, do bairro, mas sem contratar serviços privados para isso, né? Ou seja, em vez de pagar uma babá, eu cuido das crianças. Em vez de pagar uma faxineira, eu limpo a minha privada. Mas para tudo isso, é preciso ter tempo. E para ter tempo, tem que trabalhar menos. Como o progresso tecnológico permite produzir mais com menos trabalho, esse tempo aparentemente livre vai ser ocupado por uma série de tarefas do dia a dia e pode sim ser estendido às pessoas, mas desde que uma renda básica seja garantida a todos. Entendi. Então é uma lógica bem diferente mesmo do Friedman e dos discípulos dele, né? Completamente, Ana. No Metamorfoses do Trabalho, o André Gorz critica muito a lógica neoliberal de renda básica. Ele diz que a proposta de renda básica neoliberal, abre aspas, deve ser igual ou inferior ao mínimo da subsistência. Então, na prática, as pessoas continuariam sujeitas a trabalhos precários para complementar o orçamento, de acordo com o que o mercado pedir. No fim das contas, isso não impediria a divisão da sociedade entre, abre aspas de novo, uma classe de trabalhadores ativos em tempo integral e uma massa marginalizada de semi-desempregados e de desempregados. E olha aí o conceito de polarização de novo. Pois é. A gente já falou do Thomas Paine, do Milton Friedman e do André Gorz. Então a gente já pode passar para um novo tópico. Como implementar, de fato, um programa de renda básica universal e, principalmente, como bancar uma iniciativa como essa. A Mônica de Bolle, aquela economista famosa que é professora da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, fez um vídeo no canal de YouTube dela, que é bem bacana por sinal, falando sobre esse assunto. Eu peguei um trechinho aqui para ajudar a gente a entender. Mas a renda básica universal é, de novo, uma ideia muito simples. É você prover uma renda mínima para todas as pessoas, do mais pobre ao mais rico, e ao mesmo tempo instituir um imposto de renda progressivo para que os mais ricos sejam 100% tributados naquela renda adicional que receberam do governo e, portanto, devolvam aquela renda aos cofres públicos. O que a gente precisa fazer no futuro, inclusive para custear a renda básica universal, é aquilo que eu tenho dito, insistido, falado milhões de vezes. A gente precisa tributar mais renda e patrimônio, a gente precisa tributar menos consumo e produção. A gente tem que fazer a tal da inversão da pirâmide tributária, que eu falo isso aqui todo dia. Isso daí implicaria, sim, em ter alíquotas de imposto de renda para pessoas que têm rendas muito mais elevadas, fortunas, né, o que se chama de imposto sobre grandes fortunas, seria ter uma alíquota sobre renda e patrimônio dessas pessoas muito mais elevada do que os 27,5%. Não dá para falar de renda básica universal sem debater um novo modelo de cobrança de impostos. Ao mesmo tempo, a discussão sobre reforma tributária é uma das coisas mais complexas que existem, né? A proposta da Mônica de Bolle contém um princípio muito caro à esquerda, a progressividade. Quer dizer, quem ganhar mais deve pagar mais imposto. Como os pobres acabam gastando tudo o que eles ganham, um sistema que tributa principalmente o consumo, como é o brasileiro, tende a sobrecarregar justamente os mais pobres. Então, nessa linha de pensamento, a gente precisaria aumentar os tributos sobre renda e patrimônio para tirar dos mais ricos e, assim, custear a renda básica para os mais pobres. A Tatiana Roque segue a mesma linha da Mônica de Bolle. Um programa de renda básica, na verdade, ele é um programa de redistribuição daquela renda que não deriva do emprego. Portanto, ela deve ser financiada com uma taxação severa em relação à riqueza e ao patrimônio. É uma política mesmo de distribuição de riqueza. Ou seja, a gente pode achar estranho, né, pessoas que querem receber
sem trabalhar, que querem não, né? Pode achar estranho que a gente defenda o direito de que as pessoas recebam uma renda sem trabalhar, mas se a gente pensar bem, na nossa sociedade tem muita gente que recebe renda sem trabalhar. Toda aquela renda derivada da propriedade, da herança, do sistema financeiro, do patrimônio, etc., são todas rendas que os mais ricos acessam sem ser derivadas do seu trabalho. A Rosane Siqueira, professora da Universidade Federal de Pernambuco, também concorda com esse diagnóstico de que o nosso sistema tributário é regressivo e desigual, ou seja, pesa mais sobre os pobres. Só que o projeto de renda básica que ela propõe vai numa linha bem diferente do que a Mônica De Bolle e a Tatiana Roque defendem. Na simulação que ela e o colega fizeram, e que a gente comentou no começo do programa, eles estipularam uma alíquota única de tributação por volta de 35,7%. Para ficar claro, todo mundo pagaria o mesmo imposto de 35,7%. E isso garantiria uma renda básica universal de R$ 406 por mês para todos os cidadãos brasileiros. Mas espera aí, uma alíquota igual para todo mundo, isso não deixaria o sistema tributário ainda mais regressivo do que é hoje? Ou seja, não prejudicaria ainda mais os pobres? Pois é, Ana, eu fiz a mesmíssima pergunta e ela respondeu que não. Quando você estiver analisando um programa de renda básica universal ou qualquer reforma no sistema de benefícios sociais ou reforma tributária, olhar os dois lados do orçamento conjuntamente. É a combinação do gasto, das transferências e dos impostos que vai tornar o sistema progressivo. Então, esse sistema proposto, ele é muito mais progressivo do que o que a gente tem atualmente. Mas ainda não ficou claro para mim por que não seria possível cobrar de forma progressiva, quem tem mais pagando mais. Então, a Rosane argumenta que até poderiam ser criadas duas faixas de alíquota, por exemplo. Mas o ponto dela é que com um sistema simples de entender, quer dizer, todo mundo pagando a mesma coisa, é mais fácil controlar, impedir sonegação, evasão e etc. Do ponto de vista técnico e político, é uma proposta sem dúvida mais fácil de encaminhar, né? Seguindo essa tese, ninguém vai poder reclamar que está subsidiando outra pessoa. Por outro lado, o pagamento da renda básica universal garantiria um aumento de renda bem considerável para os mais pobres, segundo os cálculos da pesquisa. Na simulação que a gente fez, 64% dos indivíduos eles teriam um aumento de renda com esse esquema. Os 10% mais pobres, a renda mais que triplicaria. Porque, na verdade, a alíquota que a gente chama efetiva, que seria a alíquota real, ela é muito mais baixa ou ela é negativa, por isso que chamam, imposto de renda negativo para aqueles que estão lá embaixo. Tá, eu estou acompanhando. Mas desculpa o disco riscado, eu ainda não me conformei que um sistema tributário baseado em uma alíquota única não fica mais pesado para quem ganha menos. Então, na opinião da Rosane, o principal problema do nosso sistema tributário não é o fato de que o imposto poderia ser maior para quem ganha mais. Para ela, a questão mais urgente é que hoje tem muita gente numa mesma faixa de renda pagando alíquotas de imposto muito diferentes. Pessoas com a mesma renda estão pagando montantes muito diferentes de imposto. Tem gente que não paga nada, tem gente que paga 5% e outros pagam 30%. Essa questão dessa equidade, que a gente chama horizontal, ela é mais fundamental do que a vertical. Você pensa no jogo, primeira coisa, a regra tem que ser a mesma para todo mundo. E segundo, você tem que conhecer as regras. E no sistema que a gente está atual, é impossível conhecer. A complexidade é tão grande que o custo é altíssimo e a gente não sabe como é que ele funciona. Quanto mais você tornar o sistema complicado, em termos de criar mais alíquota, mais essa inequidade horizontal tende a aumentar, exacerbar essa desigualdade horizontal. Então, você tem que corrigir isso e, para isso, você precisa de um sistema mais simples, mais abrangente. Aí você tem que eliminar isenções, deduções, e aí, no caso do imposto de renda, você pode torná-lo mais progressivo, eliminando isenções, deduções, todas as oportunidades que o indivíduo de renda mais alta tem para reduzir o imposto que ele paga. Tá, acho que eu entendi agora. Hoje em dia, tem muita gente, principalmente os mais ricos, que pagam muito menos imposto do que deveriam.
A cobrança de um mesmo percentual para todo mundo parece regressiva, mas como ela vai pegar todo mundo e arrecadar o suficiente para bancar uma renda básica universal, que de fato faz muita diferença na vida dos mais pobres, o sistema acaba ficando mais progressivo e justo. Ana, acho que você resumiu bem a opinião da professora Rosane. Mas aí a gente entra na seguinte questão. Qual é a possibilidade de uma proposta de renda básica universal vingar no Brasil? Parece também que tem um consenso entre os estudiosos de que o melhor caminho é começar devagar. Ou seja, em vez de logo de cara garantir esse direito para todo mundo, sem exceções, o ideal seria propor algo mais restrito. A Tatiana Roque também falou sobre isso. Das propostas que estão na mesa hoje, eu gosto mais da proposta do pessoal do IPEA, que é dar uma renda básica universal para as crianças. Porque aí você está focalizando num critério que necessariamente vai favorecer mais os mais pobres, porque os mais pobres têm mais filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, você não está focalizando diretamente nem a pobreza, nem as condições de trabalho. Putz, pior que essa fala da Tatiana me fez lembrar aquelas críticas super preconceituosas ao Bolsa Família. Aquela ideia de que, como só recebe quem tem criança na escola, isso seria um estímulo às pessoas para que elas tivessem mais filhos, quer dizer, só para receber o benefício. Infelizmente esse discurso ainda existe, claro. Mas me parece que está cada vez mais minoritário, né, Ana? Será, Caju? Parece que sim, mas tá difícil mesmo prever a opinião das pessoas hoje em dia. Mas o fato é que, como diz a Tatiana Roque, o Bolsa Família é um case de sucesso internacional, referência no mundo todo como política de redução de pobreza. E não é à toa que até o governo do Bolsonaro, né, que sempre fez críticas muito pesadas e preconceituosas ao Bolsa Família, quer ampliar e rebatizar o programa como Renda Brasil. Até porque uma pesquisa do Datafolha de agosto mostrou que a popularidade do presidente cresceu bastante com o auxílio emergencial na pandemia. Apesar de, vamos deixar bem claro, mais uma vez, o governo tem inicialmente resistido em muito à ideia do auxílio emergencial. Agora, só voltando rapidinho ao Bolsa Família, Caju, hoje os benefícios pagos variam, né? Mas, em média, cada família recebe R$ 191. Isso dá a dimensão da pobreza no Brasil. A vida de milhões de famílias muda profundamente para melhor, com uma renda que é muito, mas muito baixa. Tem gente que gasta esse mesmo valor num jantar, numa calça jeans, numa garrafa de vinho. Vamos ouvir de novo a Tatiana Roque sobre essa ideia de vincular a renda básica às crianças. E essa proposta, ela tem isso de interessante. Ela é muito justa porque os mais pobres vão receber mais, porque os mais pobres têm mais filhos, normalmente, e está mais do que provado que as pessoas, quando vão subindo de faixa de renda, automaticamente vão tendo menos filhos. Então, isso, de modo algum, cairia naquela visão senso comum que a gente tem, que vai incentivar as pessoas a terem mais filhos. Mentira, isso já está desmentido pelas pesquisas, né? Inclusive com o próprio Bolsa Família, que também foi alvo desse tipo de acusação, mas foi desmentido. E os mais ricos também receberiam. Mães, tem uma coisa aí também que é interessante. Eles receberiam em troca da atual dedução de imposto de renda com dependentes. Então, na verdade, os mais ricos receberiam, mas eles deixariam de deduzir do imposto de renda os dependentes. Portanto, seria também uma forma de aumentar a arrecadação. Tá aí um debate que não vai se esgotar tão cedo. Mas o nosso tempo aqui já era, Caju. Verdade, Ana. Então vamos nessa que semana que vem tem mais. E no próximo episódio, a gente vai responder a seguinte pergunta. Qual é o futuro dos sindicatos? Será que ele existe? Vixe, a ver, né? O Trabalheira é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral é da Paula Scarpim. O roteiro original é de minha autoria, Carlos Juliano Barros, com a colaboração da Ana Aranha. O tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalize. A edição e a montagem são da Juliana Santana, da Clara Reustab e da Mari Romano. A música do programa é composta pela Mário Romano e pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliane Egger e a distribuição é da Bia Ribeiro. Siga as redes da Repórter Brasil. E vale a pena ouvir os outros episódios que já rolaram na Rádio Batente. Não só do Trabalheira, mas também do nosso outro podcast, Jornadas, que também está no nosso feed. Valeu, Ana. Obrigado pelo papo e até a próxima. Valeu, Caju. Até quarta que vem.